Seu meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Nós continuamos nos nossos estudos no livro de 2 Crônicas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. O Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós havíamos parado no vídeo anterior na transição entre o reinado de Salomão e o de Roboão, seu filho. Na verdade, o que acontece é que Deus havia avisado Salomão de que se ele, porventura, se afastasse dos caminhos, ele iria tirar o reino de Salomão. Mas ele não ia fazer enquanto Salomão estivesse vivo. Na verdade, ele ia fazer isso do seu filho. E ele fez. Mas, por amor a Davi, o que ocorre é que ele rompe, ele rasga o reino em dois e ele deixa uma parte do norte para alguém que não é herdeiro de Salomão, no caso Roboão, né? E uma parte do sul para os herdeiros de Salomão, no caso Roboão. Essa situação já começa a complicar e ela vai ser explicada, esse rompimento ele vai ser explicado um pouquinho antes. Salomão, que ele fizesse frente ao seu status, ao seu poderio, à sua imagem de rico, de luxúria, etc., ele acabou por impor impostos elevados, por oprimir o seu povo. Então o povo trabalhava quase que num regime de escravidão. O chefe deste grupo de trabalhadores, que eram quase escravos, era Jeroboão. Jeroboão, então, vai falar com Salomão e ele pede para Salomão que alivie um pouco. Salomão não quer saber e Salomão, já no auge da sua maldade, no final da sua vida, ele então começa a perseguir Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. Quando Salomão morre, que sobe ao trono Roboão, Jeroboão volta do Egito e vai falar com Roboão, o filho de Salomão. E ele pede então para que Roboão diminua os impostos, para que diminua esta opressão que era feita para o povo. E Roboão, ouvindo um lado, ouvindo o outro, ele dá ouvidos, em verdade, ao seu grupinho, aos jovens que não sabiam muito bem as coisas da vida, né? Ele estava mal orientado pelos seus amigos e mal acostumado, porque ele estava acostumado em riqueza e ele queria continuar desta forma. Então ele disse a Jeroboão: não, se o meu pai te oprimiu, você vai ver o que eu vou fazer muito mais ainda. Então Jeroboão, ele não aceita, ele e 10 das tribos, toda a parte norte do reino de Israel, toda a parte norte, se revolta e é dividida. Então esta parte norte fica conhecida como Reino de Israel. O rei é Jeroboão, ele é feito rei, tá? É feito rei, e ele cedia o governo, então o governo fica sediado, ele fica localizado na cidade de Samaria. Para Roboão fica a tribo de Judá, que era a tribo dele, que era a tribo de Davi, e uma tribo menor, de área menor, que era a tribo de Benjamim. No passar do tempo, a tribo de Benjamim desaparece, ela é absorvida por Judá. E é claro que os levitas ficaram aqui
E alguns levitas que estavam espalhados, porque os levitas tinham cidades especiais espalhadas pelo reino, né, eles acabavam, à medida em que Jeroboão começa a reinar e as coisas começam a ficar difíceis, esses levitas voltam para Jerusalém, a capital de Judá, onde o templo estava colocado, que eles vêm fazer o ministério dele, o sacerdócio dele, exercer em Jerusalém. Jeroboão, apesar de que o livro de Crônicas, primeiro e segundo, ele não fala sobre os reis de Israel, mas aqui é importante exatamente para explicar esse êxodo, esta ida de muita gente do reino do norte para o reino do sul, ou seja, de Israel para Judá. Quando Jeroboão assume, ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa diferente, porque o povo todo tinha festas especiais em que eles migravam para Jerusalém, para o templo, para fazer as festividades. E ele via que isso acabava por enfraquecer o reino. Então, o que ele fez? Ele instituiu um sacerdócio ilegítimo, ou seja, um sacerdócio não exercido pelos levitas, mas um sacerdócio que fizesse o que ele queria. E ele institui a adoração de bodes e bezerros. Inclusive, ele faz bezerros de ouro que coloca num local de adoração, bem no norte, na tribo de Dan, e outro próximo, né, bem sul, próximo ao reino de Judá, de frente a Jerusalém, na cidade de Betel. Na cidade de Dan e na cidade de Betel, ele coloca 2 bezerros de ouro, um em cada lugar. E ele faz assim um centro de adoração no norte e no sul, e as pessoas não precisavam mais ir para Jerusalém. E ele começa agora a assediar os levitas, ele começa a assediar e a perseguir os levitas. O que acontece é que alguns levitas, ou seja, né, grande parte deles que via que isso estava errado, e muitos que viam que isso estava errado, eles acabavam saindo de Israel e foram se juntar ao reino de Judá. Portanto, houve um êxodo em massa dos levitas e de muita gente de outras tribos que foram se juntar em Judá com o rei Roboão. Muito bem, mas Roboão também não foi livre de idolatria, né? Houve um momento em que Roboão, influenciado pela sua família, porque lembrem-se que Salomão, no final da vida, ele foi um idólatra. No final da vida, Salomão homenageou deuses pagãos, fez templos, lugares altos, lugares de adoração dos falsos deuses. Por isso que Deus rasgou o reino da vida dele. Imagina, um homem sábio como ele agindo desta forma. Às vezes a gente não consegue entender por quê. Mas isso tudo se deve, a Bíblia explica, à influência, à má influência das suas mulheres, porque como ele foi fazendo acordos internacionais, negociatas, ele acabou trazendo esposas, e para não fazer assim fiasco com essas esposas, ele acabou caindo na idolatria. Ora, Roboão aconteceu de fazer isso também. Então ele começou idolatria, tá? E Deus não gostou nada disso. Como punição, ele envia Sisaque. Sisaque era, na época, o faraó do Egito. Ele governou de 935 a 914 de antes de Cristo. Só que lembre-se o seguinte, tem uma outra explicação para isso, tá? Mas simplesmente Sisaque achou de fazer. Não, Deus moveu o coração de Sisaque exatamente porque Jeroboão
tinha ido se esconder lá no Egito, se esconder de Salomão, e ele acaba ficando amigo do faraó. Então, quando ele volta, Salomão, ele não ia fazer nada contra Salomão, porque afinal de contas Salomão era casado com a filha do faraó, né? O que acontece é que quando ele volta, ele faz então guerra contra Roboão. Semaías, quando vê isso tudo, ele leva uma mensagem para Roboão. Semaías era um profeta. E ele diz que, mensagem de Deus, olha, o negócio é assim, se você não se emendar, se você não se humilhar, se você não retornar do seu mau caminho, o que vai acontecer é que Zizag vai dominar tudo e vai fazer um grande estrago. O que acontece é que o rei ouve a palavra, se humilha, volta aos caminhos e então Deus não permite destruição total. Deus permite apenas o saque de Jerusalém, permitiu apenas um saque de Jerusalém e permitiu que algumas cidades de Judá fossem tomadas. As cidades de Judá que foram tomadas por Zizag. Aqui, Roboão perde essas cidades e Roboão, então, ele perde bastante ouro, bastante riqueza, porque Jerusalém foi saqueada. Ao final da vida de Roboão, em verdade, ele vai ter que escolher entre seus filhos. Ele tinha 28 filhos e 60 filhas, mulheres. Então, dava mais de 80, quase 90 filhos. Porque ele tinha várias esposas, isso era permitido. Ele tinha, em verdade, 18 esposas. Mas ele gostava de uma. Uma era a sua esposa do coração, era a sua preferida. Esta mulher era Maaca ou Micaía, dependendo da Bíblia, tem um nome, tem outro, dependendo da passagem, você vai ouvir o nome, ou Maaca ou Micaía. Então, esta Maaca, esta Micaía, era neta de Absalão. Como assim neta de Absalão? A palavra diz filha de Absalão, mas é que a palavra, quando ela fala filha, ela também se refere, também podemos entender, um descendente de. Absalão só teve uma filha, que era Tamar. Uma filha, que era Tamar. A filha de Tamar era Maaca. Então, o que nós temos aqui é que Maaca era neta de Absalão. Portanto, o primogênito de Maaca foi o escolhido por Roboão para lhe suceder. Quem era ele? Abias. Abias, portanto, não era o primogênito de Roboão, mas era o primogênito de Maaca. Ele foi escolhido. Abias foi diferente do seu pai na época de idolatria, de apostasia. Muito pelo contrário. Quando o rei de Israel começou a tramar contra Abias, ele se volta a Deus e pede a Deus que o ajude. Ele clama a Deus. Então Jeroboão começa a lutar contra Abias e ele confia em Deus. Ele diz: não, Senhor, me ajude, me ajude. Né? Ele ora ao Senhor, né, da seguinte maneira: o seu discurso contra Jeroboão foi da seguinte ordem: porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus. Então nós estamos lutando, mas Deus está conosco. E nunca o deixamos, porque Jeroboão tinha deixado. Nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus. Você não. Portanto, Deus está conosco. O que Abias estava dizendo? Que
Ele confiava em Deus e Deus nunca tinha sido deixado por ele. Portanto, junto com ele estava lutando Deus. Eram 800.000 soldados de Jeroboão. Jeroboão faz uma estratégia, mas Deus não permite que essa estratégia dê certo. Deus não permite qualquer tipo de cilada contra os seus. Eles tinham 800.000 homens, Judá tinha 400.000. Então, numericamente, não tinha como, era 2-1, não tinha como vencer. Eles tinham armado uma cilada, uma armadilha. Então, sob ponto de vista humano, não tinha como vencer. Mas nós não estamos tratando do ponto de vista humano, nós estamos tratando do ponto de vista de Deus. Deus estava com eles. E, portanto, naquele dia, mais da metade dos homens de Jeroboão morrem, são mortos, né? Amam ao Senhor, Deus fere Jeroboão. Algum pouco tempo depois, o próprio Jeroboão também morre. E aí a Bíblia explica: os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. O seu filho, portanto, Asa, governa no lugar de Abias. Então, Abias, quando morre, Asa sobe ao trono, descendente também de Davi. Ele governa de 911 até 870 a.C. E ele segue os passos do seu pai, no sentido de que o que ele pôde destruir de idolatria, ele destruiu, dos lugares altos, ele destruiu. Ele não só destrói os lugares altos e a idolatria, como também ele promove a adoração a Deus. Então, ele trabalha nos dois lados. De um lado, extinguindo, exterminando o que é errado, e do outro lado, promovendo o que é certo. Ele fortalece as cidades, porque era isso que os reis faziam no tempo de paz. Eles fortaleciam as cidades para que não fossem pegos de surpresa, tá? E aí acontece que um etíope é frente do Egito, um etíope de nome Zerá, ele vai atacar Judá. Ele vai atacar Judá. E Asa, então, pede a Deus que os auxilie. A batalha vai acontecer num local um pouco à frente de Jerusalém, uns 40 quilômetros de Jerusalém, chamado Maresa. Neste local, então, Deus dá vitória para Asa. E Asa leva consigo todo o espólio de guerra, que são bois, ovelhas e camelos. Então começa a se utilizar os camelos também naquela época. Tá? Então Asa aqui vê o Senhor auxiliando-o. Nesse ponto, um profeta de nome Azarias, filho de Obed, ele vai até Asa e vai falar com Asa. Ele desafia Asa a permanecer nos caminhos do Senhor. Então ele diz: Asa, você procedeu muito bem, mas o que eu quero é dizer o seguinte: Deus está te pedindo para que você continue nos seus caminhos. Continue nos caminhos de Deus, nos juízos, nos mandamentos de Deus. E ele diz o seguinte: olha lá que mensagem para nós. O Senhor está convosco, quando vós estáis com Ele. Amado, Deus está conosco quando nós estamos com Deus. Se nós abandonarmos os caminhos de Deus, Deus nos deixa. Se o buscares, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amado, é uma mensagem para mim e para você.
mantermos-nos nos caminhos de Deus. Enquanto nós nos mantivermos no caminho de Deus, Deus estará conosco. Enquanto nós nos esforçarmos, enquanto as nossas mãos não desfalecerem, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. E, portanto, tudo que nós fizermos terá recompensa. Ele fez as reformas necessárias, ele removeu a idolatria, ele renovou a aliança com Deus. Entretanto, Baasa, herdeiro, então, do trono de Israel, começa a fortificar uma cidade, né, a cidade de Ramá. Ele constrói uma fortaleza e começa a construir uma fortaleza na cidade de Ramá. E agora, eu não entendo por quê, em vez do rei de Judá ir até Deus e pedir auxílio, o que ele faz? Ele vai para Ben-Hadad, que é o rei da Síria, e pede para que Ben-Hadad ataque Israel. Ou seja, ele não contou com o auxílio de Deus, ele contou com o auxílio de um pagão, de Ben-Hadad. Tá? Ben-Hadad faz isso. Tá? Ele ataca Israel, tem os seus despojos, tem as suas conquistas, e para ele estava tudo maravilhoso. Ele ganhou dinheiro de Judá para fazer isso e ganhou os espólios de guerra de Israel. Hanani, um profeta, foi até Asa e repreende Asa. Mas repreende não ele, Deus repreende através de Hanani. E Asa, agora, no alto da sua arrogância, ele não aceita a repreensão de Hanani, ele fica irado, fica contrariado, e coloca o profeta em prisão. E é interessante aqui que ele prende o profeta pelos pés, ele põe grilhões nos pés, correntes nos pés do profeta Hanani. E logo em seguida, Deus então se volta contra Asa, fazendo com que ele tenha uma doença muito séria, muito grave nos pés. Dizem alguns estudiosos que isto foi por causa do profeta Hanani. Mesmo assim, ele não se volta a Deus, ele não pede misericórdia para Deus. Muito pelo contrário, ele vai procurar os médiuns, ele vai procurar os feiticeiros, etc. E aí ele piora mais ainda a sua situação. A sua doença fica cada vez pior, de tal maneira que ele não conseguia mais governar. E então ele teve que pedir ao seu filho Josafá que governasse junto com ele. Então havia um correnato. Mas a história de Josafá nós deixamos para um outro encontro. Bem, amados, bons estudos.